Senhoras e senhores, menininhos e menininhas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Rafael Baltresca e esse aqui é mais um Balcast! Muito bem. Olá a todos, voltei, eu tô de volta. Eu acho que o meu público tava sentindo um pouco de falta, que eu tô há um tempinho fora, acontecerão umas coisinhas por aqui, mas quando eu venho com tudo. E hoje eu quis trazer um pessoal bem diferente, um pessoal que trabalha com uma coisa que, olha, provavelmente você não tem ideia que existe. Eles trabalham com realidade virtual. Bom, primeiramente deixa eu apresentar quem tá aqui, né? Eu tô aqui com Roosevelt. É isso? É isso mesmo. American Roosevelt. Roosevelt, você é de onde, Roosevelt? Eu nasci em Manaus e fui para Brasília com 2 anos e meio. Manauara. É isso, e agora tá em Brasília. E também estou com o... Kelvio. Mas vocês estão com os nomes difíceis hoje, hein? É pré-requisito. Kelvin Roosevelt. Bom, eles trabalham com realidade virtual, só que não o tipo que a gente está acostumado, de brincar por brincar, né? Joguinhos, só a parte de show. Entretenimento. Mas realidade virtual para terapia, é isso? Exatamente. É isso mesmo. Quer dizer, conta pro pessoal que está ouvindo a gente, que às vezes não tem ideia que isso é possível, assim, um rapidez. O que vocês fazem exatamente? Quem quer começar? Pode ser o Roosevelt, vai lá. O que nós fazemos, nós combinamos várias técnicas de vários processos, inclusive da hipnose, e nós antecipamos o resultado. Então, falando rapidamente, Bal, nós fizemos recentemente uma formação em programação neurolinguística, onde havia uma ferramenta de cura rápida de fobia e tinham pessoas com medo de dirigir, com medo de aranha, com medo de cachorro e com medo de altura. E foi feito o processo de cura e a partir dali não se sabe como que vai ser ou como foi, né? Essa pessoa experimentar e confrontar isso. Então não tinha um cachorro e Posso não dar tinha... um pause? Sim. Posso mesmo? Sim, claro. Porque eu acho que é tão legal, como a gente fez a live agora, eu vou dar um pause no mesmo lugar, que eu quero que o pessoal de casa compreenda a gente. Tinha o pessoal que tinha medo, algumas fobias, e aí quando termina a sessão, vamos supor, para não ficar muito complicado, medo de aranha. De aranha, tá. Isso. Quando termina a sessão, ou de hipnose, ou de coach, ou qualquer sessão, né? Sim. Se for pensar, não é só hipnose. Não é só hipnose. Pode ser uma sessão, sei lá, holístico, com a ajuda das cores na vida da pessoa. Quando termina a sessão, você não sabe se aquele medo foi embora ou não. É isso? É isso aí. A pessoa ela diz que não sente mais o medo do medo ou a fobia, né? Eu vou fazer um pequeno ajuste. Na verdade, a PNL e a hipnose, nós sabemos da assertividade dela. Então nós confiamos que ela já funcionou. Nós só vamos antecipar o resultado. Não vou esperar o cara ver aquilo lá no real. Quem está ouvindo a gente não é hipnólogo. São empresários, são pessoas que trabalham com tudo quanto é coisa e também alguns hipnólogos. Mas aí terminou a sessão e aí ela não sabe se funcionou ou não funcionou. Aí você usa a realidade realidade virtual. Olha, quem está ouvindo a gente, eu queria que eu entendesse a minha experiência. Quando eu fiquei sabendo que esses dois aí usavam a realidade virtual no ambiente terapêutico, eu fiquei doido. Porque é como se o cara que saiu da terapia pudesse ver na hora se funcionou ou não, ou se não funcionou, ou se funcionou pouco ou muito. É isso? Exatamente, é isso mesmo. Conta pra gente, agora a gente já entendeu o que vocês fazem, como que surgiu isso? Quem que veio primeiro, né? Foi a tecnologia, foi a terapia, e quando é que foi que vocês tiveram a ideia de juntar isso? Trazer a realidade virtual? Antes disso, o que é realidade virtual? Pra quem tá ouvindo a gente, né? É um holograma? Conta pra gente o que é isso. Na verdade, o que acontece? Tudo que nós sentimos, ela vem dos 5 sentidos, né? E a realidade virtual, o que ela faz? Através de um óculos, ela sequestra, entre aspas, momentaneamente os seus sentidos, e a partir daquelas imagens, elas vão dando estímulos para o seu cérebro sentir aquilo que ela está passando. Então, quando a pessoa, no óculos de realidade virtual, de um celular ou de algum outro equipamento, está vivenciando a montanha-russa, para a mente dela, ela está, de fato, na montanha-russa. Então, o coração vai disparar, aquela sensação do frio na barriga quando desce, ela vai sentir, porque ela está recebendo os estímulos para isso, visualmente. Então, assim, na prática, é aquilo que a gente
vê o tempo todo nos parques, nos shoppings, principalmente nos shoppings, né? Isso, é isso aí. Que às vezes é um carrinho que fica paradinho ali, só que a pessoa está vivenciando uma montanha-russa, é incrível e tudo mais. Então, quer dizer, vocês usam isso para terapia. Agora a gente volta, que eu tinha te perguntado quando é que foi que vocês juntaram isso aí. O interessante, eu trabalhei no mercado de TI durante 17 anos, então tecnologia é uma paixão minha, sempre foi algo que sempre me fascinou. E durante esse processo, aconteceram algumas coisas na minha vida que me fizeram planejar minha transição de carreira. Então eu fui para o desenvolvimento humano, fiz formação em coach, comecei a atender pessoas com coach. Me especializei também em programação neurolinguística e na hipnose. E aí eu comecei a observar que existia uma parte do processo que a gente não tinha como medir, ou não ficava na minha mão, entendeu, Rafa? E isso começou a me incomodar. Então, com base nisso, eu fui buscar na realidade virtual o preenchimento dessa lacuna. E em função disso, desenvolvi um negócio, né? Então a Everest VR ela surgiu a partir dessa necessidade de complementar esse processo e comecei a pesquisar e acabei encontrando um oceano azul, né? Isso é a teoria de um livro, que é um mercado que ninguém fez isso até então, é totalmente novo, inovador, e nós somos os pioneiros. Então é o nosso oceano azul, né? Nós somos a primeira empresa brasileira da América Latina a usar a realidade virtual no processo de coach, terapia, hipnose, PNL, etc. Isso. Como é que você caiu nessa, Kelvin? Cara, para mim, eu costumo dizer que sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. E eu, num ambiente de preparação, também me preparando com coaching, programação neurolinguística e tal, eu, num determinado momento, tive a oportunidade de conhecer o Roosevelt Feitosa, também Master Coach, hipnólogo, e casou essa questão de surgir, essa que hoje eu chamo de sorte. Eu estava me preparando e qual apareceu a oportunidade. Você trabalhava com eu sou servidor público. Servidor público? Isso, do Ministério Público. E aí estava estudando hipnose? Tava. Eu ingressei primeiramente na programação neurolinguística. E aí, depois que veio o coaching, e depois, então, que veio a hipnose. A gente fala muito aqui sobre a gente seguir o coração, né? Não é fácil achar uma coisa que a gente gosta, mas você já deixou o TI 100%? Eu fiquei 17 anos no mercado de TI, nos últimos 9 eu ocupei a diretoria executiva comercial de uma multinacional chilena, né, com faturamento de 1 bilhão e 200 milhões, e preparei a minha transição de carreira. Então, construí essa parte de conhecimento e adquirir conhecimento, montei uma empresa, comecei a fazer trabalho paralelo, nos finais de semana, atendendo fora dos horários, até o ponto em que eu me senti seguro para fazer a transição. Então, em maio, agora de 2017, eu decidi fazer a transição, então pedi demissão da função, mesmo indo contra todas as forças de amigos, mas você vai largar, é o status, você é diretor, você sempre quis isso. E eu falo, olha, eu vou seguir o meu sonho, o que eu quero fazer, o que eu amo fazer, que também era a posição na empresa. Mas eu acredito muito, Rafa, que quando eu falo por mim, quando eu faço algo que eu amo muito, que eu tenho muita paixão, eu faço tão bem feito que o retorno financeiro se torna uma consequência, né? Mas a felicidade que eu tenho hoje de dormir todos os dias ao lado das minhas filhas e fazer o que eu gosto, o que eu amo, não tem preço. Para mim não tem preço. É interessante ouvir isso porque hoje no meu almoço, lá no meu trabalho em Brasília, surgiu um papo muito parecido com esse. Porque eu estava com 2 colegas, um colega e uma colega de trabalho, e elas me acompanham nas redes sociais, elas veem o quanto que eu sou também um aficionado hoje pela hipnose, pelo coaching, pela PNL, e esse papo entrou. E elas perguntaram assim, cara, que questão, como é diferente ver você falando sobre isso e ver você falando sobre direito, que é a minha formação, que eu amo também, gosto, mas descobri outra coisa. Eu falei, cara, quando você descobre um valor por trás daquilo que é a sua meta, é a melhor energia que você tem. Então, é muito mais fácil, né? Ele acabou de falar aqui, cara, quando ele pensa no valor por trás disso, família e tudo, porque o Roosevelt tem uma história muito linda que toda vez que eu ouço dele, eu me comovo, o tanto que a questão de ele ser um executivo da empresa o afastava da família.
E hoje ele casou, eu tô tomando a liberdade de falar a história dele, mas é só um pedacinho, mas hoje ele tá muito mais próximo da família, que é um valor muito grande, tocando uma coisa maravilhosa que é isso que a gente Hoje eu tomei café da manhã com um rapaz, a gente sentou para falar de negócios, mas ele começou a falar de vida, e aí é muito legal quando você se inspira, né, com alguém que você não conhece. E hoje ele é aposentado, se orgulha disso e fala assim, eu sou independente. E a gente tocou em 2 pontos, né? O primeiro foi esse, como que no Brasil o aposentado ele tem uma conotação ruim, como se a pessoa não fizesse nada, como se a pessoa ficasse em casa simplesmente mamando o governo, né? E ele fala, olha, hoje eu sou aposentado, eu dou aula para crianças carentes de inglês, eu aprendo guitarra, eu viajo pelo mundo, então hoje eu sou independente. E tudo isso eu consegui fazendo um planejamento financeiro. E isso daria já papos e papos sobre como às vezes nós estamos presos no nosso trabalho e mudar, né, como ele mudou de uma forma radical, né, muda a vida. E aí a gente começou a falar sobre isso, sobre dinheiro. Independência financeira, e vai um pouquinho ao encontro com o que você falou agora. Ele falou assim, a gente não tem um chip, o ser humano não tem um chip, esse chip veio faltando, que é o chip que responde a seguinte pergunta. Olha que legal. Quanto você precisa para viver? Porque na empresa a gente sabe, né? O meu custo é tanto, 10 mil, 5 mil, 50 mil, 100 mil. A empresa precisa disso para sobreviver. E o ser humano não tem fim. Aos 30 anos você acha que você precisa de bilhões, depois milhões. E ele falou que quanto mais ele ficava velho, ele envelhecia, mais ele compreendia que ele precisava de pouco para viver. Ele dizia isso, hoje eu sou aposentado, hoje eu tenho o meu salário, porque ele continua trabalhando, mas com o que ele gosta, com o que dá tesão para ele. Resolvi colocar esse assunto, nem sei porquê, acho que minha cabeça tá pirando, mas é o encontro do desejo, do prazer, com a família, com o tempo. Não tem preço isso, né, Russell? O interessante você falando isso aí, me veio aqui à mente, uma das suas lives que eu acompanhei e assisti durante toda a live, o Carlos Barrinha, né? Uhum. Você perguntou para ele o que era felicidade para ele, o que deixava ele feliz. E ele virou para você e falou assim, daquele jeito divertido dele, né? Falou assim, ser dono do meu tempo. E eu peguei isso para mim, Rafa. Então, assim, hoje o que me deixa feliz é ser dono do meu tempo. Porque eu tenho meus compromissos, tenho minhas metas, tenho o meu projeto, mas hoje eu posso me dar o luxo de, numa segunda-feira pela manhã, ir para a piscina com a minha filha e passar a manhã toda brincando com ela. Sem uma sensação de culpa, sem uma cobrança, sem uma preocupação com o celular. E isso me dá força para no período da tarde eu retomar o meu projeto, as minhas metas, atender pessoas. Interessante, porque o que vocês trabalham, agora a gente vai voltar para a realidade virtual, que de alguma forma vocês também ajudam as pessoas a se livrarem de medos, de fobias, né? Às vezes no processo de coaching, de encontrarem o que eles querem fazer e o que dá prazer para eles. Conta para o pessoal de casa, agora voltando para a realidade virtual, na nossa realidade de verdade, um caso, você tinha me falado na live que a gente fez sobre o medo de altura, alguma coisa assim. Eu quero ouvir de novo essa história, quero que você conte pro pessoal como que a realidade virtual ajudou uma pessoa a se livrar do medo de altura e o que você fez com ela que eu gostei do exemplo. O interessante dos 2 exemplos que eu tinha falado, eu vou me ater é assim, a pessoa ela tinha medo de altura, Foi feito um processo de hipnose com ela, uma hipnoterapia. Esse medo foi superado e para confrontar esse medo, eu coloquei ela num elevador panorâmico, numa experiência. Você fez virtual. A sessão terapêutica normal. Durou aí tantas sessões. Isso. Uma sessão. Isso. Tá. E aí ali foi resolvido a questão do medo de altura. Ok. E aí eu coloquei ela no óculos de realidade virtual, ela num elevador panorâmico, onde ela sobe num edifício de 70 andares. E quando a porta do elevador abre, isso tudo ela com óculos, em pé, fica uma prancha de madeira na frente dela e ela tem que andar por essa prancha. Né? E se ela escorregar ou for para o lado, ela cai de fato. A imagem projeta uma queda. Uhum.
E ela vai até o final, e ela indo até o final, se sentindo segura e tudo, ali eu percebo que eu antecipei o resultado e que o meu processo funcionou e ela viveu isso. E feito isso, ela ficou extremamente feliz, né? E qual é o interessante disso, né? Existia uma necessidade pessoal dela, como pessoa, de superar o medo de altura, e existia um conflito profissional, porque ela era brigadista de emergência. Então, a função dela é salvar pessoas num edifício, ajudar a conduzir a pessoa num eventual incêndio, e para isso ela precisa agir com tranquilidade e não demonstrar que tem medo de altura, claro, ou, de repente, paralisar diante de uma situação. Então, é interessante, curioso desse caso, é que não é só uma necessidade pessoal, é algo que influencia no trabalho dela. Então, e eu me sinto muito, muito feliz de poder proporcionar isso para alguém. É algo que, muitas vezes, em outra situação, pessoas com medo eu atendi uma pessoa que tinha medo de falar em público, isso foi superado, e no óculos de realidade virtual eu coloco ela num palco com centenas de pessoas e ali ela confronta o medo dela. E muitas vezes esse tipo de pessoa deixa de ser promovida no trabalho, porque é um excelente profissional, é muito competente, mas o medo de falar em público impede ela de ocupar um cargo de... Há quanto tempo que existe já a realidade virtual, esse método? Isso existe há quanto tempo? A realidade virtual ela vem desde da década de 40, 50, no período da guerra, que eles utilizavam com soldados americanos para simular saltos de paraquedas e para outras finalidades. Então, mas quando isso ficou acessível ao público? Nos últimos 5 anos. 5 anos, através principalmente de dispositivos móveis. Celular. Sim. Sim, que na minha opinião são subutilizados, né? Muitas pessoas ganham, compram e não fazem ideia do poder disso. E aí deixa lá guardado. Faz uns 3 anos, mais ou menos, que eu ouvi alguém falando, imagina só se você que tem medo de falar em público, né, pudesse testar, pudesse treinar isso numa plateia virtual. Isso eu ouvi em algum programa de TV e hoje você veio aqui, isso é mais real do que viagem na maionese. Isso está aqui. Quantos filmes vocês têm? Quantas imersões? Como é que você fala? Nós temos várias, porque existe uma plataforma, né, que disponibiliza isso tal como jogos. Uhum. Só que a ideia é usar dessa plataforma em que tem muitas coisas que na verdade são jogos, mas nós usamos aquilo com uma finalidade terapêutica. Então só a nossa biblioteca hoje vai para o quê? Uns 300? Mais de 300. Mais de 300. Onde mais, em outra parte do mundo, que eles já estão usando isso para terapia? Vocês têm? Na parte terapêutica... Eu imagino que essa biblioteca que vocês tenham não foi criada para terapia, né? Não, biblioteca para entretenimento. Um jogo. Sim. Quer dizer, o que vocês estão fazendo é mais simplesmente usar a tecnologia, mas como é que eu posso pegar esse jogo e colocar uma metáfora, né? Sim, como você estava me dizendo, a pessoa pode ir até a Lua, se ela quiser, e no ambiente terapêutico, de coach, você pode falar de metas, de sonhos, de realizações, é isso? Exatamente. É isso. O que existe, Rafa, no mundo todo já é utilizada a realidade virtual para fins terapêuticos, mas de uma forma muito básica ainda. Tem muitos aspectos que não são levados em consideração quando se utiliza a atividade. Pelo simples motivo de que, geralmente, um terapeuta ele não é expert em tecnologia. Uhum. Então, ao mesmo tempo que muitas vezes um hipnólogo não é especialista em tecnologia. Então se utiliza às vezes a atividade, mas sem os pré-requisitos e os cuidados que se deve ter. Porque existem aspectos técnicos que influenciam na atividade, até na efetividade dela, que pode eventualmente causar algum desconforto para a pessoa que tá utilizando dessa ferramenta. Então, o nosso trabalho, já há mais de um ano, nós estamos pesquisando e desenvolvendo a cada dia mais técnicas e cuidados para que isso seja utilizado de uma forma mais responsável. Claro, porque imagina que acaba tendo tem que ter um protocolo, né? Que momento que você pode entrar com a realidade virtual, se é no começo, se é no meio, se é no final. E se no final você submete ela a um elevador e ela não aguenta, porque nem sempre a hipnose, a gente sabe disso, ou qualquer outra abordagem terapêutica, ela é 100% eficiente. Para algumas pessoas pode ser menos. Quer dizer, o que fazer, né? Eu não perguntei isso na outra live, vou perguntar nessa.
E aí, o que você faz, hein? Se ela começa a subir no elevador e já começa a ter ataque, começa a gritar, e você vê que não foi efetiva a parte terapêutica. Interrompe o processo na hora. Interrompe o processo na hora. O que acontece é que existe uma anamnese onde, por exemplo, idade, a partir de 13 anos, não se recomenda a utilização. 13 anos. Antes, não é recomendado o quê? A terapia ou a utilização da realidade virtual. Independentemente. Para brincar, para jogo, isso. não. Não é recomendado. E a molecada tá usando direto isso. Porque a visão ainda não está totalmente formada. Então pode causar algum malefício. Entendi. Entendeu? Um outro quesito da utilização da realidade virtual é se a pessoa tem histórico de convulsão e ataque epilético, não se recomenda utilizar a realidade virtual, porque pode potencializar e fazer com que ela tenha uma convulsão. Uhum. Então, pessoas que também já têm alguma confusão mental, labirintite, são coisas que pode até às vezes não impedir, mas requer também um pouco de cuidado da pessoa que está aplicando ali. Sabe? Então, assim, tem uma série de coisas que nós tratamos, inclusive, como uma segurança da aplicação da realidade virtual nos nossos processos. Então, nós levamos isso de uma maneira também muito a séria para, se não, digamos assim, eliminar, pelo menos minimizar ao máximo qualquer tipo de reação adversa que possa ter com essa aplicação. Vocês trabalham juntos na parte da terapia? Como é que funciona? Um faz a terapia, o outro fica com o computador? Hoje nós dois trabalhamos com terapia e a aplicação ela pode ser feita individualmente. Normalmente ela é individual, porque nós trabalhamos com um processo terapêutico e aí o atendimento é individual. Então a aplicação também é individual. Então, pelas atividades, só exige a necessidade de acomodar o óculos na pessoa, dar o início e fazer a condução. Então, o processo de utilização é bem simples. E tem de tudo. Tem escalar montanha, a pessoa tem a sensação que está escalando uma montanha, é isso? Sim. O que mais? Subir em prédio? Saltar de paraquedas, saltar de bungee jump, fazer um mergulho com tubarões, fazer um voo dentro de um avião para quem tem medo, para a Lua. Não tem uma limitação, Rafael. Não tem. A sensação, Rafael, é tão grande que recentemente a gente foi fazer e já não era nem terapêutico, era um colega nosso mesmo lá, que está participando do nosso projeto, está nos ajudando com uma parceria e, curiosamente, ele quis testar. Uhum. Nós o colocamos no The Climb, que é uma escalada que a gente usa de uma maneira terapêutica, mas ele, sabendo que estava de pé no chão, totalmente seguro, quando ele que ele olhou para baixo e viu a profundidade de onde ele estava, ele quase caiu mesmo, cara. De tão real que é a sensação provocada pelo ambiente virtual. E o interessante é que com essas pesquisas, com o trabalho que a gente vai fazendo, a gente vai descobrindo coisas curiosas, né? Nesse caso especificamente, até então eu tinha uma crença de que, ele é médico, ele é hipnoterapeuta há 20 anos, uma pessoa estudada, isso aqui para ele não vai fazer nenhum efeito. E não existe uma regra, um padrão, Rafael. Ele colocou, ele falou, pode tirar, eu não consigo, tá muito alto. 5 segundos. Eu falei, amigo, você tá seguro? A gente tá aqui. Não pode tirar, não, é muito real isso aqui. Tirou, eu falei, nossa, é muito real, né? Então, por mais que a pessoa tenha o conhecimento, isso não tem nenhuma relação com a sensação que ela vai ter ao Então, aquela máxima que a gente sempre ouve, né? Que o que o olho vê, o que o pensamento produz para o cérebro é real. É real. Então, essa máxima a gente aprende na PNL, né? O que a gente imagina, o que a gente vê, para o cérebro é igual. Aí você comprova. Isso, é isso. E a mão suando. Isso. Qual que é o próximo passo da realidade virtual, na opinião de vocês, hein? O próximo passo, existe uma previsão de que esse mercado ele vai movimentar 2 bilhões nos próximos 5 anos. O próximo passo é colocar mais acessível, divulgar mais isso para as pessoas e usar... porque quando eu costumo conversar com os amigos sobre realidade virtual, pergunto assim, você já teve alguma experiência em realidade virtual? A primeira coisa que a maioria das pessoas diz, Rafael, é assim, tive sim, fui na montanha-russa. Então existe ainda uma associação direta ao entretenimento. Uhum. Né? E só que a parte da medicina, né, já está usando com fins terapêuticos, né, desde ajudar uma criança a tomar uma vacina através da realidade virtual,
onde tem um bichinho. Esse vídeo, verdade, é uma história. Isso. Né? Então, assim, é muito poderoso isso. E é ilimitado. O que existe é uma tendência também a definir alguns critérios éticos, né? Como, por exemplo, pessoas que têm um histórico de alguma disfunção, onde ela se aliena, ela utilizar a realidade virtual e não querer voltar mais para o mundo real, querer continuar vivendo esse mundo. Então existe também uma tendência a se normatizar mais isso, de uma forma mais responsável. Mas assim, é interessantíssimo, porque no processo de coach, uma vez que a pessoa esteja fazendo um processo de coach, ela quer fazer algo para melhorar o convívio dela familiar. Na realidade virtual é possível, com uma câmera 360, capturar uma imagem de um dia na casa dessa pessoa, ele estando com a família. Isso numa sessão de coach, ele vivenciar, experimentar a sensação dele estar em casa, na hora do almoço, ver os filhos, ver a esposa, isso num contexto metafórico. Então é muito poderoso. Você pode experimentar já, ministrar cursos à distância, onde as outras pessoas vão estar com óculos de realidade virtual, vendo você aqui na frente. E você com óculos vendo como se estivesse. É isso, olhando para o lado, vendo pessoas. Espetacular, eu não tinha pensado nisso. É muito interessante, né? Você pode ir para qualquer lugar, experimentar e vivenciar basicamente qualquer coisa. Né? É um mundo se abrindo. É um mundo se abrindo. Né? E aí nesse mundo você tem imagens reais e você tem também atividades que foram experiências construídas a partir de computação gráfica, né? Desenvolveram software. Tem o filmado e tem o criado. E o criado. Né? Ou os dois. Ou os dois também. Então é bem interessante. Muito bem. Para quem quiser conhecer mais sobre a Everest VR, como é que faz? Bom, nós estamos fisicamente em Brasília. Nós temos nossa página no Facebook, Everest VR. Nós temos o nosso canal no YouTube, que está ainda em construção, vamos disponibilizar em breve. E temos o nosso perfil no Instagram, Everest VR. Só achar lá, Everest VR ou VR. VR é bonito. Também, né? Roosevelt, Calvin, VR. www.everestvr.com.br. Bom, estive aqui hoje, conversei com os meus amigos Kelvin e Roosevelt. Muito obrigado pelo papo. Esse podcast ele vai para muita gente nas ondas de rádio, né? Rádio, internet, radio. Vai também para o YouTube. Então você que assiste a gente está no podcast. Você que ouve a gente, nós estamos no YouTube. É só procurar por www.balcast.com.br. Rafael, muitíssimo obrigado pela oportunidade de divulgar um pouco mais o nosso trabalho, mas não só o nosso trabalho, mas a realidade virtual e o poder que ela tem de transformar, mudar e melhorar ainda mais a vida das pessoas. E essa é a nossa missão. A realidade virtual quer, na verdade, melhorar a vida real das pessoas. Né? Exatamente. Não é fazer uma fuga pro virtual. Muito bem. Eu estava até pensando, pode virar, quem sabe, meio que uma pílula da felicidade. Eu tô meio down, tô meio triste, coloco óculos, vivencio algo da minha vida, minha família, não é assim? E aí eu recebo um ânimo. O interessante eu falo, não consigo me conter. Existe uma experiência para meditação em lugares, praias paradisíacas, onde você pode colocar o óculos e por alguns minutos meditar nesses lugares, se sentindo muito bem. Não é? Para que meditar aqui em São Paulo, onde estamos agora? Se eu posso ir para o Tibete, não é? Outra montanha, de frente com o guru. Olha, espetacular. Bom, entrem lá então, everestvr.com.br, conheçam mais dos nossos amigos e dessa ideia que eu tenho certeza que é só o começo. Você me encontra também em www.rafaelbaltresca.com.br com várias palestras aí para sua empresa e no meu e-mail atendimento@rafaelbaltresca.com.br. Esse foi mais um Balcast. Beijos e abraços, voltando com tudo, hein? Até a próxima. Valeu. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Falou. Valeu, pessoal. Até mais e até o próximo Balcast. Valeu. Tchau. Valeu.